Legal esses laços de repetição aqui no Pascal, né, pessoal? Então vamos fazer então esse mesmo agora lá no C. Então vamos procurar o C aqui, tá? Então a gente vai fazer, pessoal, a mesma coisa aqui no C, tá ok? Então vamos salvar esse aqui como? Então vamos dar o nome de tabuada usando o para, certo? Então aqui renomeei ele, beleza? Então agora temos o tabuado usando o para. Então aqui nós temos, ele vai ter que digitar o número, mesma coisa, aquilo que a gente já fez lá no Pascal, né? Não muda nada. E aqui, pessoal, então no C, como é que a gente vai fazer então esse exercício? Primeiro tu precisa conhecer a estrutura dele. Então vamos lá conhecer a estrutura aqui no C aqui. Essa aqui é a estrutura então do laço para o for, né, no Pascal. Então agora no C como é que funciona? For inicialização, teste, condição e incremento. Então, pessoal, o que, que eu tenho que fazer aqui? Então, eu tenho, vejo que ele é diferente aqui do Pascal, onde eu tenho aqui variável de início tal, faça, tá certo? Então, aqui no para, então eu tenho que, primeiro vem a minha inicialização. Então, vamos aqui, vamos inicializar. Você sabe que eu tenho que ter a minha variável, certo? Criada aqui. Então, eu tenho que criar minha variável i, que vai ser usada para o índice do meu laço. Então, como é que eu inicio aqui? Então, vamos acompanhar lá, é for, tá? Ó, vamos verificar, for, abre parênteses, então, vamos abrir parênteses, já vamos fechar ele, já vamos colocar aqui dentro, então, a estrutura do meu laço de repetição for. Então, primeiro vem aqui a minha, pessoal, inicialização, tá certo? Então, qual que é a minha inicialização? Qual a variável que eu uso? É o meu i. Então, i, tá certo? O início é quanto? Se tu vier aqui, qual que é a tua inicialização aqui no algoritmo? É 1. Então, como é que eu faço para atribuir? No C é igual, tá certo? Igual 1. Vejo que aqui no Pascal a gente usou o for i, dois pontos, igual. Então, aqui é igual e tem que ser dentro, no caso aqui, do meu parênteses, tá ok? Muito bem. O que vem agora aqui na minha estrutura? Vem o ponto e vírgula. Estão vendo aqui o ponto e vírgula? Beleza, então a gente coloca o ponto e vírgula. O que vem agora? Teste condição, tá certo? Vejo que aqui no meu algoritmo, qual que era a condição? Até que esse meu i fosse até 9, tá certo? Enquanto ele fosse menor ou igual a 9, ele ficava executando. Então, a minha condição é que o i seja menor ou igual que 9, ou que o i fosse até 9, tá ok? Então, esta é o que eu devo colocar agora, a minha condição. Veja que no Pascal a gente colocou to 9, ou seja, até 9. Aqui no C, na minha inicialização, que nem diz aqui, teste ou condição, o que é então? Enquanto o i for menor ou igual a 9, certo? Isso aqui que eu escrevi agora é a mesma coisa que eu fiz aqui no Pascal, então, to 9. É a mesma coisa, tá certo? Ou seja, enquanto o i for menor ou igual a 9. Por último, agora nós temos o incremento, tá certo? Ou seja, é aquele passo que eu expliquei. Quanto que ele deve, quando ele fizer o primeiro i, tá certo? Quanto que ele deve ser incrementado? Ou seja, eu quero que ele leia o 2, depois que ele fez o vezes 1, eu quero que ele faça vezes 2, ou vezes 3, vezes 4 na sequência, 1 por 1, ou vezes 1, daí vezes 3, vezes 5, enfim. Então, eu quero que ele faça assim, um de cada vez. Então, diferentemente do Pascal, que no Pascal eu não preciso informar, por exemplo, qual que é o default, então, ele é 1. Então, aqui no C eu preciso informar. Então, o que eu quero? Eu quero que ele faça um de cada vez. O i valendo 1, depois o i valendo 2, o i valendo 3. Então, eu faço assim, ó, i mais mais. Esse i mais mais, pessoal, é a mesma coisa que se eu estivesse dizendo assim, ó, vou colocar i mais mais é igual, opa, onde é que está? I mais mais é igual a i igual a i mais 1. Pessoal, é exatamente a mesma coisa, certo? Ou seja, ele lê o primeiro e daí incrementa 1 para o i, ou seja, o i passa a valer 2. Se eu tivesse colocado aqui, então, pessoal, i igual a i mais 1, seria exatamente a mesma coisa, tá ok?
Então, vou botar simplesmente aqui um i mais, que é a mesma coisa. Então, tá ok? Beleza. Então, o que eu quero que ele faça aqui dentro? Até eu vou pegar uma linha aqui, vou copiar ela aqui e vou botar ela aqui dentro. Tá certo? Só para a gente aproveitar aqui. Então, pessoal, o que eu quero que ele faça? Eu vou deixar só um /n. Então, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça, então, a mesma coisa que eu tenho aqui no meu teste de mesa. 4 vezes 1, 4 e assim por diante. Exatamente essa estrutura. Então, primeira coisa que a gente vai ter aqui é o número, tá certo? Eu pego esse número aqui, vezes 1. Veja que isso aqui é fixo, o vezes é fixo. Agora, o 1 não é fixo, porque eu tenho o 1, depois o 2, depois o 3. Então, esse 1 aqui, pessoal, a gente vai trocar, então, pelo meu i, pelo meu índice 1. Então, como ele é o segundo, o primeiro eu usei aqui, que é o /d, que foi o meu número. Então, como ele é a segunda variável que estarei manipulando, então eu vou ter que botar aqui, tenho a primeira, a segunda, eu tenho obrigatoriamente que colocar aqui, então, esse é meu i. Então, eu vou botar aqui o i, que é o meu segundo parâmetro. Certo? Então, a gente vai trocar esse 1 aqui pelo percentual d, que é porque ele é do tipo inteiro, tá certo? Então, e vai trazer assim, igual a mais uma variável aqui, que aí sim ele vai pegar a minha última, que é número, vezes 1. Veja que o 1 não pode ser, então, o meu 1. Ele vai ter que ser, obrigatoriamente, o i. Tá ok? Beleza. Então, agora a gente já vai poder compilar, tá? Vamos rodar essa nossa aplicação. Opa, deu um errinho aqui. Esperado, primária. Sim, aqui faltou o mais. Beleza, então agora rodamos, beleza, executou, tá certo? Ok, vamos fechar, vamos rodar agora. Vou botar o número aqui, ó, 6. Veja o que aconteceu aqui, ó, 6 vezes 1 igual a 6, 6 vezes 2 igual a 12. E aqui ele repetiu porque então eu tenho o laço que executa 9 vezes e tenho também aquelas minhas 9 linhas aqui com uma redundância espetacular, né? Então vamos apagar tudo esse cara aqui e vamos simplesmente usar o meu laço de repetição que está agora perfeito. Vamos compilar e agora vamos rodar ele. Vamos botar aqui, ó, 7. Então, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, 7 vezes 9, 63 e está aqui, ó, prontinho o nosso algoritmo em C. Show de bola. E aqui, como você já sabe, se tu botasse aqui, ó, até 20, certo? Então, o que ele ia fazer aqui, ó? Vamos compilar isso aqui e vamos rodar isso aqui. Tá aqui, ó, 6. Então, olha aqui, ó, 6 vezes 1 até 6 vezes 20, que era igual a 120. Legal, né, pessoal? E tem mais uma coisa. Se tu fosse usar aqui, ó, igual a i mais 1, olha o que vai acontecer aqui. Vamos compilar e vamos rodar isso aqui. Botamos um número qualquer. Aqui, ó, veja que não mudou absolutamente nada, porque ele incrementou, incrementou 1 por vez. Agora, se fosse botar assim, ó, i mais 2, por exemplo, olha o que iria acontecer, pessoal. Olha só o que vai acontecer. Vou botar aqui o 4. Ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Por quê? Porque eu mandei ele incrementar 2 aqui. Ou seja, o i vale 1, depois o i vale 3, depois o i vale 5 e assim por diante. Se eu fosse incrementar aqui o 4, certo? Olha o que iria acontecer aqui. Vamos rodar. Vou botar aqui o 8. Então, 8 vezes 1, 5. Como eu incrementei mais 4, o i passou a valer 5. 8 vezes 5, 40. Aí 8 vezes 9, 72. Ou seja, o i foi incrementado 4 por vez. Então, são tudo formas assim interessantes que você precisa estar conhecendo para poder usufruir, né, fazer da forma certinha. Agora está beleza aqui, funcionando 100%. Ok? Beleza, e assim terminamos então o laço fora aqui no C para o exercício da tabuada. Um abraço, tchau!